Cumprimentando a todos que aqui estão no Fórum Econômico da FICAP, Universidade de Pernambuco, eu, professor Mauro Ferreira Lima, tratarei de um assunto que está na ordem do dia hoje. É a disponibilidade de recursos naturais por países, sobretudo os 10 países mais importantes do planeta que detêm um estoque de recursos naturais que serão estratégicos ainda durante pelo menos 2 décadas daqui para frente. Por incrível que pareça, a Rússia gelada, ela é o primeiro país com disponibilidade em recursos naturais no mundo. Sua disponibilidade de infraestrutura petrolífera e de gases é importantíssima em termos internacionais. Por isso, a Rússia desfruta de um posicionamento tão privilegiado hoje no contexto das nações. Em segundo lugar, vem os Estados Unidos, que detém a segunda colocação com um estoque muito importante também, sobretudo incluindo o xisto betuminoso, que faz daquele país um dos maiores produtores do mundo. Como o petróleo irá ainda por 2 décadas, no mínimo, continuar a ser uma fonte de energia a ser bastante utilizada globalmente, infelizmente, porque é um elemento extremamente agressivo ao meio ambiente e emissor de gases do efeito estufa. Em terceiro lugar, vem a Arábia Saudita, por conta exatamente também do seu enorme esquema estrutural de petróleo. A Arábia Saudita, com a população reduzida, detém uma riqueza considerável e detém a maior reserva, junto com a Venezuela, de petróleo do mundo e é o maior produtor atualmente internacionalmente. A Venezuela detém um estoque, a Arábia Saudita detém produção e também estoque. Em quarto lugar, encontra-se o Canadá, um país muito importante, um país enorme que junto com o Brasil compõe as 5 nações maiores geograficamente do planeta. O Canadá, até também por ironia com a Rússia, deverá se beneficiar dessa infelicidade que é a mudança climática, que fará com que haja o degelo das calotas polares e transformará terras cobertas pelo gelo hoje em terras daqui a 20, 30 anos no máximo, agriculturáveis, prontas para gerar alimento para as suas populações. O Canadá é um desses países que deverá estar sendo beneficiado ironicamente pela mudança climática, e a Rússia é o outro. Em quinto lugar está o Irã, um importante país que tem nas suas reservas petrolíferas também e no seu estoque de recursos naturais essa colocação privilegiada no mundo de ser o 5º país que detém exatamente aquilo que o mundo consome hoje abundantemente, que são os recursos naturais não renováveis em sua maior parte ou na sua totalidade quase. A China é o 6º país. A China,
um enorme país, uma potência que vem a cada ano, apesar da crise econômica recente que se abateu junto com a pandemia. O seu crescimento desceu do patamar dos 10% para situar-se atualmente em torno de 6%, mas a China já é a segunda maior economia do mundo em termos de volume de recursos financeiros, em termos de dólares acumulados, só de reservas em dólar. A China tem 3,5 trilhões de dólares, o suficiente para desmoronar o capitalismo internacionalmente no dia que eles acharem conveniente de fazer um ato de loucura. Mas nesses tempos de tantos atos de loucura, não pode ser desconsiderada esta remota possibilidade. Em sétimo lugar, detentor do maior acervo de recursos naturais, do maior conjunto estrutural de recursos, o Brasil se encontra nesta posição. É uma posição muito privilegiada, detém a maior floresta tropical do mundo, detém recursos variadíssimos no seu território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, 8.512.000 quilômetros quadrados precisamente. O Brasil, infelizmente, com esta estrutura florestal tão importante, está degradando tal estrutura e tem sido alvo de críticas internacionais das mais duras, das mais severas, por conta do desleixo e da irresponsabilidade governamental para cuidar deste patrimônio que não é só do Brasil, é também da humanidade, embora nós tenhamos o direito de ter a primazia, de deter o controle e deter a manutenção, a preservação e ter no nosso território a maior parte disto que se chama de região amazônica. Em oitavo lugar, encontra-se a Austrália, um país também importantíssimo, embora com uma população reduzida num território enorme. A Austrália é detentora de recursos naturais abundantes. Em nono lugar, encontra-se o Iraque, um país que belicamente vive em confronto com o Irã. Tem tempos mais ou menos mornos de paz, mas há tempos de intensas disputas de guerra. Em décimo lugar está o nosso vizinho daqui do norte do Brasil, a Venezuela, detentora da maior reserva do mundo de petróleo, embora saibamos, como foi dito anteriormente, que o petróleo não tem futuro, porque é fonte suja de energia e tudo deverá migrar para a energia eólica, energia solar e até a nuclear. Nos próximos 20 anos, a maioria dos países estarão com suas estruturas energéticas ligadas a estas fontes e não mais ao petróleo. A Venezuela terá que encontrar uma outra forma de sobrevivência para que seus 32 milhões de habitantes tenham pela frente um futuro mais promissor. Cumprimentando mais uma vez a todos, até a próxima sexta-feira.